Olá pessoal, eu sou o Marquinho do sítio Santa Cecília e hoje o vídeo vai ser sobre dicas sobre o planejamento da sua criação de aves. Pode ser de produção, pode ser ornamental. Então, muito importante assistir o vídeo até o final, porque eu vou falar algumas dicas no decorrer do vídeo. Então assista até o final para você ficar sabendo de tudo. E os galos não deixam falar. Já se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ajuda o meu canalzinho aí a crescer, que eu quero trazer muita coisa boa, muita informação para você, tá? E durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre o curso do Rancho LW, né, de criação de aves. O link vai estar na descrição. Então, se você quiser ser um expert na criação de aves, ó, falei bonito agora. Clica lá no link, faça o curso e beleza. Então, vamos lá. Então, hoje, dia 15 de novembro de 2021, faz um ano que eu comecei com o criatório de aves ornamentais. Aí vocês podem falar assim, ah, o Marquinho vai fazer vídeo dando dica, mas o criatório dele tem várias coisas erradas ainda. Então esse vídeo que eu tô fazendo agora, essas dicas que eu vou passar para vocês, é com base daquilo que eu aprendi no curso de criação de aves do Rancho LW e daquilo que eu aprendi por experiência na questão de erro e acerto, daquilo que eu fiz de certo, daquilo que eu fiz de errado. Então realmente tem algumas coisas erradas ainda, algumas coisas para corrigir, mas essas dicas que eu vou passar para vocês agora é para ajudar vocês a evitar de cometer os mesmos erros que eu cometi e de passar os mesmos problemas pelos quais eu passei. Então vamos lá para o vídeo. Então, quando a gente decide iniciar uma criação de aves, a primeira coisa que a gente tem que fazer e que eu recomendo fazer é pesquisa de mercado. Então, muitas vezes a gente tem vontade de começar pelo aquilo que a gente mais gosta, né? Mas a gente pode até fazer isso, mas o certo não é fazer isso. A gente tem que fazer pesquisa de mercado, procurar saber se na minha cidade, na minha região, nos municípios vizinhos de onde eu moro, o que vende mais, se é ovo caipira, se vende mais frango caipira, se tem mais procura por ave ornamental, por sedosa, polonesa, codorna. Então a gente vai pesquisar, a gente vai descobrir aquilo que tem mais comércio, que tem mais procura na nossa região. Então isso é importante a gente saber para a gente tomar a decisão correta na hora de escolher a raça ou escolher o tipo de ave e o tipo de criação que a gente vai ter. Então procura saber, conversa com os amigos, pesquisa na internet, usa o Facebook, Instagram, faz de tudo para descobrir, né, o que vai ter mais procura na sua região, né, para você conseguir aí vender o seu produto na hora que você produzir. Porque uma coisa bem triste, uma coisa difícil que a gente passa é você produzir e chega na hora de vender, não tem para quem vender, não tem quem quer consumir o seu produto. Então por isso é muito importante fazer a pesquisa de mercado antes. A segunda dica que eu dou é a questão de calcular custo de produção, né? Porque como eu falei antes, é importante fazer pesquisa de mercado. Mas eu vou lá, eu vejo que na minha cidade, na minha região, tem muita procura por frango. As pessoas gostam de comprar frango. Só que eu vou lá, eu gasto R$30 para produzir um frango. E as pessoas só vão pagar R$30 por esse frango. Então não compensa se criar. É o mesmo caso que eu diminui bastante e parei com a criação das galinhas caipira. Tem uma procura enorme por galinha caipira, por ovo caipira, né? Muita gente compra ovo caipira. Se eu tirasse lá 20, 30 dúzias de ovo caipira por semana, venderia, né? E isso sem sair anunciando. Só pelas pessoas que vêm atrás. Só que o que acontece? Eu gasto R$10 para produzir uma dúzia. Só que as pessoas só pagam 8. Então não paga nem o custo.
Para a gente vender por um preço justo, teria que vender no mínimo a 12. Mas só que só consegue vender a 8. O pouco que eu vendo de ovo caipira agora é por causa que ainda para mim não sai tão ruim. Porque eu vendo pintinho, eu vendo ovo das aves ornamentais. Então não é uma fonte de renda assim, a única, né? Tem outras alternativas que eu consigo tirar renda aqui da criação. Porque se fosse para mim visar só no ovo caipira, não compensava. Então é esse que eu digo. Às vezes tem procura, tem mercado para aquilo que você quer produzir, mas o preço que as pessoas vão pagar ali não compensa. Então também a gente é bom ficar atento nisso. Porque daí vamos supor, você vai lá ver que as pessoas se interessam em ovo caipira. Aí você produz, chega na hora, o valor que você vende não paga o custo que você gastou para produzir. Então é muito bom a gente ficar atento a isso, tanto na questão do frango, quanto na questão das aves ornamentais também, né? Porque o custo não é só a ração, né? A gente sempre, quando fala em custo, pensa logo na ração. Mas também pode ter medicamento, depreciação das instalações, aquilo que você vai investir para construir um galpão. Então tem muita coisa, vacina, não é simples. Então a gente tem que ficar bem atento nisso para não acontecer de você realizar o seu sonho de criar ave e acabar falindo em seguida. A dica agora é instalações. As nossas instalações para abrigar as nossas aves não precisa ser caro, ser chique, ser um alto investimento. Ela tem que ser funcional, tem que funcionar para aquele propósito que a gente quer ela. Então, se for para ave ornamental, vai ter que ser dividido em baia, né? A gente, dependendo do que a gente for criar, vai precisar de espaço para pinteiro, para franguinho, separar por idade, por tamanho, né? Se for para criar aves de postura ou de corte, vai precisar de um galpão, né? Um barracão maior, né? O tamanho vai depender da quantidade que a gente vai produzir. Então tem tudo isso para analisar, né? Mas como eu já falei, o importante é ser funcional. Não precisa ser chique, não precisa ser coisa cara. Você pode usar um lugar que você já tinha na sua propriedade, que nem aqui eu usei onde era o chiqueiro. Dividi as baias na base do improviso, né? Usei tela que já tinha, né? No caso, talvez, se você for querer ter um registro, alguma coisa assim, vai precisar colocar uma tela mais fina, né? Mas se puder usar material reciclado para construir, tipo reutilizar madeira, né? Isso aqui também é madeira reutilizada. Reutilizar teia, daquelas teias de barro é melhor. Então pode fazer tudo isso. Um segredo que eu digo, né? Proteger de chuva, de vento, mas que seja um lugar arejado, que não fique abafado, que consiga correr ar, que consiga pegar às vezes um pouco de raio de sol. Dependendo do lugar ou do seu propósito de criação, vai ter que ter cortina, né? Então isso aí você vai ver conforme as escolhas que você for fazendo, né, a respeito da criação. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é dos equipamentos, né? Bebedouro, comedouro. Se puder fazer os bebedouros automáticos, melhor, para não precisar ficar enchendo nem lavando o bebedouro depois. Então tem tudo isso. E depois disso, o quarto passo é você ver se vai comprar aves ou ovos, né? Geralmente, se você for criar frango de corte, galinha de postura que for linhagem, você vai comprar os pintinhos, né? Então vai precisar ter o pinteiro, tudo certinho. Se você for criar aves ornamentais, né? Talvez não tenha daquela raça que você quer na sua região, né? Então você vai ter que comprar ovos, né? Aí geralmente vai precisar ter uma chocadeira, ou então algumas galinhas que sejam boas para chocar, né? Aí vai precisar ter o pinteiro, tudo certinho, iluminação, controle de temperatura para os pintinhos aí que tem que ficar em torno de 32 graus e por aí vai, né? Então são vários detalhes que você vai ver. Talvez se for num lugar que você, vamos supor, eu vou criar Brahma e na minha região tem o criador de Brahma, então eu posso comprar as aves adultas já, matriz, reprodutor. Vai ser um investimento maior, mas é possível.
Aí você fala assim, ah, na minha região tem polonesa, eu vou comprar a matriz e o reprodutor de polonesa. Ou então índio gigante. Agora você fala assim, ah, eu vou criar galinha de postura. Alguns lugares já vende a franguinha, né? Pra perto de iniciar a postura. Mas na maioria das vezes você vai ter que comprar os pintinhos e criar os pintinhos. No mesmo caso para o frango de corte. Ou então você pode ter umas matrizes caipira, fazer melhoramento genético e você mesmo produzir os seus pintinhos. Então tem tudo isso aí que você vai ter que ver, planejar bem e decidir qual a melhor opção para você. A nossa próxima dica daí já é a questão do manejo, né? Ração de qualidade, de acordo para cada fase de vida da ave, né? Crescimento inicial, postura, água limpa e de qualidade. Aí tem a vermifugação que a gente tem que fazer periodicamente. Tem a questão das vacinas, que a gente tem que olhar para isso, né? Fazer um calendário de vacinação certinho. Tem a questão das doenças, a gente saber identificar quando uma ave está doente, separar ela das outras, aí procurar um veterinário ou fazer o diagnóstico para fazer o tratamento dessas aves. Ter uma baia específica para hospital, né, para você pôr as aves que estão doentes lá, separar certinho. Então daí é uma coisa que é muito para falar num vídeo só, né, assim, que eu tô dando as dicas, assim, os tópicos, né. Então se você quiser se aprofundar em tudo isso que eu tô falando, tem o curso de criação de aves ornamentais do Ranch LW, tá? Que você pode fazer, é um valor bem acessível, faz parcelado, e daí vai falar tudo isso que eu tô falando aqui, o curso vai falar a fundo, né, aprofundado, vai falar tudo certinho. Então essas são as dicas, falta mais uma que eu já vou falar. E ao final de tudo, você tem que saber vender, né? Saber fazer o marketing do seu produto, divulgar o seu produto, né? Tem muitos criadores que tem aves boas, tudo, mas pouca gente sabe. Aí tem dificuldade na hora de vender, não consegue vender. Então a gente procurar aprender sobre marketing também, digital, ou que não seja digital, mas para a gente saber vender aquilo que a gente produz. Porque não adianta nada você fazer o passo a passo certinho, chegar na hora de vender e não conseguir vender. Então a gente também tem que aprender a vender, saber fazer propaganda daquilo que a gente produziu para conseguir ter o lucro da criação. Porque a nossa criação, ela é uma empresa, né? O criatório, qualquer atividade da gente, seja por mais simples que seja, ou às vezes você não pensa nisso, mas é uma empresa. Se você tiver lá um galo e 3 galinhas, é uma empresa. Então você tem que tirar lucro daquilo, mesmo que você cria por hobby. Mas na crise que a gente tá, momento difícil, alto custo de produção, a gente tem que conseguir ter um lucro e aquilo ser uma fonte de renda também, né? Então muito importante a gente saber vender, saber para quem vender, quem vai consumir o nosso produto, né? E tudo relacionado a isso. Então essas são as dicas que eu queria dar. Obrigado quem assistiu até aqui. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.